Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós estamos no capítulo 25, este é o segundo vídeo. No vídeo anterior nós falamos sobre a volúpia do aborrecimento. Às vezes caçava, outras dormia, outras lia muito. Outras, enfim, não fazia nada. Deixava-me atoar. Muito bom esse verbo, né? Ficar à toa. Deixava-me atoar de ideia em ideia, de imaginação em imaginação, como uma borboleta vadia ou faminta. As horas iam pingando uma a uma, o sol caía, as sombras da noite velavam a montanha e a cidade. Ninguém me visitava. Recomendei expressamente que me deixassem só. Um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana inteira passada assim, sem dizer palavra, era bastante para sacudir-me da Tijuca fora e restituir-me ao bulício de agitação. Com efeito, ao cabo de 7 dias, estava farto da solidão. A dor aplacara, o espírito já não contentava com o uso da espingarda e dos livros, nem com a vista do arvoredo e do céu. Reagia à mocidade. Era preciso viver. Meti no baú o problema da vida e da morte, os hipocondríacos do poeta, as camisas, as meditações, as gravatas, e ia fechá-lo quando o moleque Prudêncio me disse que uma pessoa do meu conhecimento se mudara na véspera para uma casa roxa situada a 200 passos da nossa. Quem? Nhonhô talvez não se lembre mais de Dona Eusébia. Lembra-me, é ela? Ela e a filha vieram ontem de manhã. Ocorreu-me logo o episódio de 1814 e senti-me vexado. Mas adverti que os acontecimentos tinham me dado razão. Na verdade, fora impossível evitar as relações íntimas do Vilaça com a irmã do sargento Moore. Antes mesmo do meu embarque, já se boquejava misteriosamente no nascimento de uma menina. Meu tio João mandou-me dizer, depois, que o Vilaça, ao morrer, deixara um bom legado a Dona Eusébia, coisa que deu muito o que falar em todo o bairro. O próprio tio João, guloso de escândalos, não tratou de outro assunto na carta, aliás, de muitas folhas. Tinham-me dado razão os acontecimentos. Ainda, porém, que não dessem, 1814 lá ia longe, e com ele a travessura, e o Vilaça, e o beijo da moita. Finalmente, nenhumas relações estreitas existiam entre mim e ela. Fiz comigo essa reflexão e acabei de fechar o baú. Nhonhô não vai visitar sinhá Dona Eusébia? Perguntou-me o Prudêncio. Foi ela quem vestiu o corpo da minha defunta senhora. Lembrei-me que a vira, entre outras pessoas, por ocasião da morte e do enterro, ignorava, porém, que ela houvesse prestado à minha mãe esse derradeiro obséquio. A ponderação do moleque era razoável. Eu devia-lhe uma visita. Determinei fazê-la imediatamente e descer. Bom, leitura terminada. Se você quiser ficar, vou fazer algumas digressões sobre vocabulário. Primeiro de tudo, Tijuca. Tijuca vai ser uma coisa bem importante, né? Um lugar bem importante, não só para os romances para a obra inteira do Machado de Assis, mas também para a história do Brasil, né? Então, só um pouquinho, vamos sempre aos poucos estudando essas coisas. Em 1759, com a expulsão dos jesuítas do Brasil pelo Marquês de Pombal, as suas fazendas foram vendidas e centenas de novos sitiantes. A região passou a caracterizar-se pelas suas chácaras a partir do século pelas suas chácaras, e a partir do século XX passou a ser um bairro tipicamente urbano. Não estamos nos importando com o bairro tipicamente urbano, mas quando ainda era caracterizado por suas chácaras. Ainda assim, possui a terceira maior floresta urbana no mundo, a Floresta da Tijuca, plantada por determinação de Dom Pedro II na segunda metade do século XIX pelo Major Archer,
e em terras de café desapropriadas para combater a falta de água que se instalara na então capital do império. Interessante isso, né? Trata-se de uma floresta secundária, uma vez que é fruto de replantio, compreendendo espécies que não são nativas da Mata Atlântica, a cobertura vegetal original. Foi em 1865, vê se você sabe de onde que é isso. Foi em 1865, uma tarde de março, por sinal que chovia, quando chegamos ao alto da Tijuca, onde era o nosso ninho de noivos. O céu recolheu a chuva e acendeu as estrelas, não só as já conhecidas, mas ainda as que só serão descobertas daqui a muitos séculos. Foi grande fineza e não foi única. Adivinha a charada? Isso daqui é a lua de mel do Dom Casmurro com Santiago, né? Com a Capitu. Eles foram passar lá na Tijuca. Bom, então Tijuca é importante por enquanto por causa disso. Depois nós vimos a palavra estroina, né? Lembre-se que o Cotrim passara de estroina a circunspecto. Então o que é estroina? Que ou que age levianamente, de maneira irresponsável, desajuizado. Que ou que é inconsequente com o uso do dinheiro ou dos bens que possui. Depois nós vimos que o Cotrim trabalhava com gêneros de estiva. Estiva, conjunto de produtos alimentícios negociados por atacado. Jururu, que perdeu a alegria, triste e melancólico, como a gente fala das galinhas, como o Brás Cubas falou. Taciturno é aquele que é de poucas palavras, calado, como a dor taciturna do Brás Cubas, né? Por derivação, tomado pela tristeza, melancólico, triste, sombrio. Lembre-se, o melancólico ele tem esse silêncio, né? É quase como se fosse uma paz má, né? Uma paz muito triste, uma paz tão profunda que cala tudo. E daí já não é mais paz, né? Só usei paz como muleta para chegar à melancolia, mas parece que melancolia é isso, né? Esse vazio completo, assim. O filme é claro do Lars von Trier, chamado Melancolia, um ótimo filme por sinal. Só não assista as coisas que o Lars von Trier fez depois de Ninfomaníaco. Ninfomaníaco 1, Ninfomaníaco 2, a casa que o Jack construiu são uma porcaria, né? Antes disso, o Lars von Trier é um excelente diretor. Melancolia fica lá. O filme é melancolia, assim, não tem como você não sentir, não ver melancolia assistindo o filme. Bom, aborrecimento, sensação de vazio, de lassidão, tédio, né? Então ele tinha a volúpia do aborrecimento. Bulício, agitação de muita gente. Depois de algum tempo ele queria voltar ao bulício. E essas são as palavras.